Avisa lá em Itaquera que a farra não acabou. Aliás, tá longe, longe de acabar. Se depender de jogadores do Corinthians, diretoria, comissão técnica, a farra vai demorar para acabar. Mas a alegria na gélida cidade de São Paulo, a alegria tem nome, Palmeiras tem cor, é verde. E o Palmeiras, sim, não jogou o seu melhor do futebol, mas jogou o suficiente na segunda etapa para, com solidez, com eficiência e com competência nas bolas paradas, vencer o Corinthians. Sim, o Palmeiras vence com gols de Fabinho e Vitor Reis, vence o maior rival e afunda o Corinthians ainda mais. Tirando o Corinthians que estava O Corinthians que tinha começado a rodada, estava na 18ª posição, fecha na 19ª. Só não sendo superado ainda pelo mais frágil do que o Corinthians, o Fluminense. O Palmeiras, com a vitória, o Palmeiras encosta no Flamengo, não deixa o Flamengo desgarrar, né? Mas, antes de começar a falar do vídeo, falar dessa vitória palmeirense, como ela foi construída, também a forma que o Corinthians fica a desejar, tanto em clássico ou em jogos ditos normais, vamos, aquele recadinho, pedir para você, antes de mais nada, já deixar o seu like, né? Você que conhece ou não conhece o nosso canal, já vai deixando o seu like, acompanhe o nosso vídeo também, compartilhe o conteúdo do nosso canal também, se inscreva no canal e assine e acione as notificações. Mas vamos falar do Palmeiras, que falar também uma coisa que não pode se esquecer, o tabu permanece. 8 jogos consecutivos de 5 vitórias palmeirenses e 3 empates. E nenhuma vitória corintiana. E esses números dizem muita coisa. E a vantagem palmeirense no histórico, no derby paulista, vai para 116 empates, 135 vitórias para o Palmeiras e 129 vitórias para o Corinthians. Então, Palmeiras continua mais um jogo à frente e deve permanecer nessa vantagem histórica um certo e um bom tempo à frente. Palmeiras dominantes, já não é de agora. O Palmeiras que vai se encaminhando para poder fechar 3 anos que não perde para o seu maior rival. E quando eu falei desses jogos, dos 8 jogos, o Corinthians desse jogo foi um pouco melhor do que o dos outros, né? O Corinthians não foi tão inofensivo, mas também é aquele negócio. O Corinthians vem produzindo ou não produzindo, o Corinthians não se impõe de forma alguma em nenhum dos jogos. Pode ser contra um Cuiabá em Itaquera, pode ser contra um Palmeiras no Allianz Parque. A forma do Corinthians é a mesma. E isso é grave. Porque um time que necessita de melhores performances e, além disso, necessita de pontos, o Corinthians não consegue. Então isso é algo grave, porque o Corinthians sair dessa situação tem que ter atitude, tem que ter resultados, mais do que atitude. Eu acho que o Corinthians tentou mostrar algo. Primeiro tempo corintiano foi de suportar a pressão do Palmeiras, pressão da qual também nem houve na primeira etapa, mas o Palmeiras compensou na segunda etapa, sendo mais efetivos. E os gols palmeirenses foram escancarando as fragilidades corintianas. Então, foi uma postura, na segunda etapa do Palmeiras, uma postura digna de como se joga um clássico. Então, focando agora no Palmeiras, a postura palmeirense, gostei, sim. Primeiro tempo foi mais de embate físico, foi mais de um time estudando o outro, né? Citando agora, falando de Palmeiras, a escalação palmeirense lá que foi aquela, não fugiu muito do trivial do que a gente esperava. Algumas partes da escalação do Palmeiras a gente nem queria, mas ela acabou acontecendo, que no caso, o tridente de ataque palmeirense com Flaco Lopes sendo o centroavante e aberto nas pontas, Estevão, muitos ainda imaginavam que poderia ser Dudu, que nem entrou, não, acabou sendo Gabriel Menino, que ele é destro, mas improvisado na ponta esquerda,
Então, e pra mim, Gabriel Menino não jogou nada, não mostrou o porquê foi merecedor dessa titularidade. Mas, e uma coisa que eu acho que me deixou feliz foi a dupla de zaga do Palmeiras, da base do Palmeiras. Vitor Reis, que foi contemplado com gol de cabeça, e Kaique Naves, que jogou sim muito bem, anulou as peças corintianas. Então gostei muito. E o restante da formação palmeirense foi aquele 4-3-3 e com 2 volantes sim bem postados, 2 laterais bem postados, então não dando chances para o Corinthians, né? Então só o porém na escalação palmeirense foi os 2 na zaga que me causou algum tipo de medo, né? Ou de receio, ou falta de tranquilidade no começo da partida, mas no desenvolver da partida o Corinthians não tanto ofendendo o Palmeiras. A zaga se postou com qualidade, com tranquilidade, mas aquele porém, o porquê daquele Gabriel Menino numa ponta esquerda, qual é a necessidade dele, se nada ele fez. Parece que o Abel Ferreira, não podendo contar com o Rony, suspenso com o 3º cartão, vai lá e coloca um Gabriel Menino. Vamos deixar aqueles jogadores que é mais simpáticos na visão do treinador. Então a Abel meio que para provocar acaba colocando um Gabriel Menino, né? Ainda bem que não comprometeu, graças ao quê? A vitória palmeirense. E mais do Palmeiras, que eu tinha falado, o primeiro tempo não foi empolgante, pouquíssimas chances de gols, tanto que eu assisti o jogo na casa do meu compadre e a gente tava, o primeiro tempo foi de poucas emoções, tanto que com a narração do Milton Leite, quando ele alterou o tom de voz, quando ele foi aumentando o seu tom de voz uma jogada crescente com perigo de gols, foi somente num contra-ataque do Corinthians. O Corinthians acaba com um chute forte, mas acaba perdendo uma chance até clara de gols, né? Faltou um pouco mais de tranquilidade para poder sair na frente do time do Corinthians, coisa que o Corinthians não tem, tranquilidade para poder ser efetivos em suas ações, né? Mas o Palmeiras compensou o primeiro tempo que foi muito de estudo, um pouco mais. Qual que é a do Corinthians? Vai fazer o que o Corinthians? Ou não vai fazer o Corinthians? O Palmeiras compensou em segunda etapa, sendo mais impositivo, né? O Palmeiras entrando, o tal do adiantar suas linhas e aquele negócio lá do como é que você faz para poder destruir um time totalmente retrancado, que era o Corinthians. E tinha que ser retrancado, não tinha como ser aberto no Allianz Parque. Bola parada. Os gols palmeirenses, Fabinho, eu coloquei Fabinho, né, que fez aos 8 do segundo tempo, né, foi dos 8 e aos 12, o Fabinho e o Vitor Reis, os dois da base do Palmeiras, a base salvando o Palmeiras. A cobrança de falta, com certa genialidade, maestria, Rafael Veiga, como bate muito bem na bola, mas, sei lá, não sei se ele tropeçou, ele caiu, ou o Palmeiras treinou isso, não sei o que foi. Ele praticamente foi com a cabeça ao chão, o Fabinho, e cabeceou a bola, tanto que matou tanto a zaga corintiana, como também o goleiro, que ficou praticamente estático, que a bola vinha numa linha, assim, numa trajetória, e com o desvio de cabeça, numa bola rasteira, tanto que eu custei achar que, desviou na cabeça do Fabinho, falei, mas desviou na cabeça do Fabinho, mas a bola foi rasteira. Depois eu vi no replay, sim, o Fabinho excessivamente se abaixou demais, e deu de cabeça, a bola beijou a trave e entrou. Então, méritos do Rafael Veiga, méritos do Fabinho e deméritos da zaga corintiana, que parou, meio que assistiu toda, sem fazer um abafo, sem atrapalhar a cobrança da falta. E na sequência, Vitor Reis, Palmeiras, mais uma bola parada, lançamento de bola na área, bola alçada na área, e Vitor Reis no primeiro pau já cabeceia, vencendo a zaga corintiana, vencendo o goleiro Matheus Donelli. Então os gols do Palmeiras foram de momentos cruciais, depois de jogar um primeiro tempo de certa forma até burocrático. O Palmeiras no minuto número 8 do segundo tempo e no minuto 12, aos 8 e aos 12 minutos, o Palmeiras resolve a partida. E foi um momento crucial porque fez o primeiro, não deu nem chance do Corinthians querer ir pro ataque, já fez o segundo e já fez pro Corinthians assim, se vier pra cima, toma o terceiro.
O Corinthians, opa, parou. O Corinthians reduziu, preferiu ficar mais atrás sem querer se empolgar, porque sabia que o contra-ataque do Palmeiras seria muito veloz, seria muito, de certa forma, preocupante. Então o Corinthians, 2 tá bom, vamos fazer um acordo, Palmeiras, você para de me atacar com 2, eu paro aqui recebendo depois esses 2, para não seja algo mais exorbitante. Não sei se o Palmeiras tentaria tanto também, mas o Palmeiras se acomodou com os 2 e o Corinthians se satisfez levando 2 também. Então o Palmeiras, para mim, foi bastante competente no que se propôs a fazer. Se essa foi a tática de Abel Ferreira, no sentido de montou um 4-3-3, no caso com o Everton no gol, Marcos Rocha, Piquerez nas duas laterais, e ainda bem que foram laterais, depois que entrou a tal da dobra, que eu não gosto, mas foi Marcos Rocha e Piquerez, na zaga Vitor Reis e Kaique Naves. Gostei dos dois, gostei do Kaique Naves, muito como na posição de zagueiro, livrando bolas, e Vitor Reis um pouco estabanado, um pouco perdendo algumas jogadas, quase até fazendo um pênalti no Yuri Alberto, mas se sobressaiu fazendo o gol que sacramentou a vitória, né, aos 12 minutos do segundo tempo. E mais à frente o Palmeiras, Fabinho e Zé Rafael, gostei dessa dupla de zaga, né, porque eu acho, na ausência de Aníbal Moreno, que estava suspenso pelo cartão amarelo, terceiro cartão amarelo, Fabinho é o que tem as características mais próximas. Nada de ficar colocando, improvisar um Gabriel Menino, que não jogou improvisado de volante, mas jogou improvisado de ponta. Por que não tentar outro jogador? Não sei. Mas o Moreno se assemelha mais com o Fabinho com o Moreno. E na frente o quarteto ofensivo palmeirense, a partir do meia, Rafael Veiga, que jogou bem, né? Inversões de bola. Foi coroado com quase gol, né? Que desviou no Fabinho e o primeiro gol palmeirense, né? Mas a participação efetiva foi de Rafael Veiga e Estevão, jogando muito, jogando leve, provocando, jogando solto. Gabriel Menino, Flaco Lopes. Gabriel Menino bem discreto mesmo, né? Até certo ponto complicando, mas Flaco Lopes buscando algum tipo de jogo. Mas a vitória, que eu falei assim, se desenhou para poder ser tranquila. Não, eu falo que os 2-0 não traduziu o que foi o jogo. O Palmeiras não jogou para ser os 2-0. O Corinthians também não jogou para poder perder de 2, né? Seria um 2-1, seria mais justo? Pode até ser. Mas o Corinthians não jogou para poder vencer. Não vou dizer que jogou para poder perder de pouco. Não tem como pensar um time fazer isso. Mas o Corinthians, no caso, já teve derrotas do Corinthians, que o Corinthians jogou o pior, mereceu perder. Esse jogo mereceu o Corinthians perder? Mereceu muito pela proatividade e a eficiência palmeirense nas bolas paradas, né? Muito mais do que qualquer jogada ensaiada que o Palmeiras se impôs e sufocou o Corinthians. Não, isso não houve, mas houve um time competente. Falar de Corinthians também, se teve um vencedor, o Palmeiras teve um derrotado, né? O vencedor e o vencido. Teve o Corinthians, que mais um jogo perde para o Palmeiras, né? O tabu que se amplia, independente de onde é que seja, Itaquera, Pacaembu, se for Canindé, Via Láctea, o que for, o estádio aonde for, o Corinthians não consegue vencer o Palmeiras. Já são 8 jogos. E do que a gente viu na partida, nessa partida, em nenhum momento a gente achou o Corinthians pode vencer o Palmeiras. Não. Nem na partida passada, nem nas outras. E já são 8. Já são 8 partidas que o Corinthians não sabe o que é vencer, né? Lembrando, a última vez que o Corinthians venceu o Palmeiras foi em setembro de 2021. O técnico ainda era o atual técnico hoje da seleção da Albânia, o Silvinho. E foi na estreia no Itaquerão, na Neoquímica Arena, na estreia de Roger Guedes, que ele pegou, ele fez 2 gols, né? Agora chegou, aí falou, fez gracinha contra o Palmeiras, não sei o que. O Palmeiras ficou putaço, mas de lá pra cá, não sei se foi. Dizem que a praga de palmeirense pega e é demais. De lá pra cá, o Corinthians, nesses 8 jogos, não consegue vencer o Palmeiras e nem esboça aquela sensação que pode vencer o Palmeiras. Não.
teve jogos que o Corinthians, nesses 3 empates que o Corinthians teve, 1 ou 2 foi de ditos heróicos, que o Palmeiras se sobressaía contra o Corinthians, mas acabava que tomava empates bestas, que bestas pro palmeirense, pro corintiano algo heróico, algo único. Então, dito para se comemorar. E pro torcedor, sim, tem que comemorar mesmo. O Corinthians não que jogou mal, mas naquele caso a falta de repertório preocupa o Corinthians, não só porque num jogo contra um Palmeiras, mas no decorrer da caminhada corintiana. Isso que preocupa o torcedor corintiano, que é o que? É aquela coisa de olhar para o horizonte e não ver algo que possa trazer esperança para o torcedor corintiano. O corintiano fica muito desiludido, porque por mais que o corintiano vai acreditar, vai torcer, vai se incomodar a cada derrota, você não vê que o Corinthians possa vencer a próxima partida. Uma coisa que eu queria dizer, vamos supor, o Palmeiras venceu o Corinthians, né? Por 2-0, mas vamos supor que fosse o Corinthians tivesse vencido por 2-0 o Palmeiras. Você acha, independente de onde o Corinthians for jogar, dentro ou fora de casa, a próxima partida você garantiria que o Corinthians iria vencer? Naquela empolgação? Ganhamos do Palmeiras, agora vamos deslanchar? Eu não vejo o Corinthians para poder se deslanchar no campeonato. Não vejo padrão, não vejo elenco. Repito, o Corinthians, e até insisto, o Corinthians tem bons valores individuais, mas longe de ter um time, e isso é preocupante, né? Então, ao contrário do Palmeiras, o Palmeiras tem um elenco muito bom, tem peças de reposições boas, poderia ter melhores? Sim, se a diretoria do Palmeiras fosse um pouco mais ousada e fizesse aquela cartada de trazer jogadores que viesse e resolvesse, do que somente jogadores para que compor elenco, né? Mas tem gente que defende quem faz isso, tem gente que não defende, tem gente que gosta quando o dirigente aposta somente na base e esquece de trazer jogadores renomados. Tem quem gosta, tem quem não gosta. Da proposta corintiana, o primeiro tempo corintiano foi para anular o Palmeiras e conseguiu, tanto que o único lance de emoção, de um pouco mais de que tirar suspiros da torcida, a favor ou contra, foi do Corinthians, né? Perdeu uma grande chance, né? Mas o jogo foi bastante morno, bastante estudado. No segundo tempo, o Corinthians, tanto que eu falei bem que o Palmeiras se propôs a jogar mais e melhor e se destacou nas bolas paradas, aí que foi o calcanhar de Aquiles do Corinthians. O que foi o algo bom do Palmeiras foi o algo ruim do Corinthians, porque aonde o Palmeiras se destacou na bola parada, foi aí que o Corinthians se perdeu. O Corinthians estava dentro do jogo, mas uma cobrança de falta do Rafael Veiga, que desviou da cabeça do Fabinho, e uma bola alçada na área que Vitor Reis fez de cabeça, matou o Corinthians. Que o Corinthians ficou naquela, se eu for pra cima tentar algo, se é que eu vou conseguir fazer algo, posso ter risco de tomar o terceiro, o quarto, o quinto. Aí o que era já horrível fica catastrófico. Então o Corinthians quis evitar isso também. Diante de um Palmeiras que também 2-0 tá bom demais. O bom é que o Palmeiras construiu esses 2-0 no segundo tempo. Se tivesse criado no primeiro tempo, como fez no jogo em Barueri, o desfecho todos nós sabemos, né? Ainda bem que as atitudes foram diferentes. Uma coisa que a gente tem que salientar do Corinthians também, o que é preocupante. O Corinthians falhou em bolas paradas, mas aos 18 minutos teve um lance lá. O Estevão ficou rabiscando pra cima do Rodrigo Garro, que não gostou. Empurra pra lá, sua mãe não é homem, não sei o que, empurrou. Risadinhas, deboche, xingamentos, não sei o que. Botou dedo na cara, dedo em riste. Isso aí só entre Garro e Estevão. Do nada veio como uma flecha, dando meio que uma ombrada, um peito nas costas do Garro. O Garro voou longe. É óbvio, né? Jogou, meu Deus do céu, morri, me aleijaram. Não foi nada demais. Foi um tranco que acabou expulsando o jogador palmeirense. Para mim poderia ficar amarelo dos dois lados, ficaria ótimo lugar. Mas também não foi nada do outro mundo ter expulsado o Rafael Veiga. Lance parecido, esse empurrão, esse tranco, meio parecido que Carlos Miguel fez com o
o Caleri em Itaquera. Carlos Miguel só tomou amarelo na ocasião. Por que foi tanto rigor com o Rafael Veiga? Tá, o outro tava de costa, um empurrão, tá bom. Que nem a mesma coisa que eu falei. Era 2 amarelos, um amarelo para cada um já tava bom demais. E o vermelho não seria nada do outro mundo. Então, mas o que não interferiu no resultado, mediante a superioridade palmeirense. Mesmo com um a menos, desde os 18 aos 20 minutos do segundo tempo. Outra coisa preocupante, que eu tava falando, meio que me perdendo no fio da meada, mas nem, vamos supor, o Corinthians teve do minuto número 20 até o 45, 25 minutos o Corinthians jogou com um jogador a mais, e nem assim o Corinthians se sobrepôs ao Palmeiras. Nem aquele abafa lá, vamos supor, eu tô perdendo de 2, aquela coisa do, vamos lá, mesmo que não tenha tática, não tenha ordem, mas aquele vamos que vamos, aqui tem um bando de louco por ti Corinthians, na empolgação nós vamos fazer o Corinthians empatar. Não, o Corinthians nem cogitou isso, foi muitos chutes de fora da área, chutes para longe, intervenções da zaga palmeirense, mas nada de efetivo do Corinthians contra o Palmeiras. Então, e o que é mais preocupante, que em nenhum momento o Corinthians, com 11 contra 11, o Corinthians não se impôs. E o Corinthians nem com 11 contra 10 também não. Para o jogo ficar igual, tinha que ficar quanto? Expulsar uns 3 do Palmeiras para o Corinthians tentar jogar? Ficou muito estranho. Estranho e preocupante essa... Não é que eu não vi, eu vi muito no Corinthians muita deficiência técnica. O time do Corinthians tem vontade, não é um time omisso, não é um time entregue, mas peca na fragilidade. O time do Corinthians é ruim. O time, reforço, tem bons valores individuais, mas futebol não é individual. A individualidade pode vir a resolver jogos, mas você não consegue coisas mais efetivas somente com o individual. Se você esquecer o coletivo, do qual o Corinthians hoje não tem, o resultado é isso mesmo. Você jogar contra um grande rival, o seu maior rival, em nenhum momento você se impor contra ele. 11 contra 11, 10 contra 11, já são 8 jogos nessa mesma história. E o Corinthians parece não sair desse loop infinito. Esse loop infinito de mesma situação. De um Palmeiras dominar o Corinthians. Pode até não massacrar, mas dominar. Quando eu quiser, eu vou fazer o gol. Quando eu quiser, e agora eu quero, eu vou lá e ofendo você. E ganho a partida. Esse foi o Palmeiras, esse foi o Corinthians. Antônio Oliveira, né? Balança no cargo, não sei se até o momento que eu tô gravando esse vídeo, né? Nesse momento já estamos adentrando a madrugada. Já estamos dentro da madrugada do dia 2, da terça-feira, né? E até eu subir esse vídeo já vai estar durante a madrugada. Não sei se Antônio Oliveira vai ter caído ou não. Provavelmente não. Se é que pode vir a cair, pode ser durante o dia, sei lá, na terça-feira, na quarta-feira, quando o Corinthians se reapresentar. Se ele cai ou não cai, vai ter aquela reunião lá, estudamos as possibilidades e vamos descontinuar o seu contrato. Pode acontecer. Mas uma derrota para o Palmeiras dá motivos, se é que precisava de mais motivos, de demitir Antônio Oliveira. Não sei se esse vídeo vai estar atualizado ou desatualizado, conforme passar das horas, mas o perigo existe de Antônio Oliveira não ser mais técnico do Corinthians. Por quê? Porque ele tem culpa. Ele tem muita culpa no sentido de, em nenhum momento, desde quando ele fez houve-se aquela ruptura, saiu Mano Menezes e entrou Antônio Oliveira, o Corinthians em nenhum momento se impôs como um futebol mais efetivo. O Corinthians ganhou vitórias a conta-gotas, mas em nenhum momento não jogou bem. Teve aquele ato que foram as partidas, vitórias justas, né? Não sei se convincente ou não, mas justas. Os 4-0 contra o Argentino Júnior pela Sul-Americana, contra o Racing do Uruguai de Montevidéu, 3-0. A vitória contra o Fluminense, que nesse jogo só não fez chover o Wesley que mais uma vez não jogou nada, individualista, peca por preciosismo,
e esquece, pensa muito no seu brilho próprio e não pensa no coletivo corintiano, que precisa disso. Então não sabemos se Antônio Oliveira ainda se vai ser, se vai continuar. Acredito que não. Ou pode esperar, para não dizer aquele negócio, o Palmeiras demitiu o Antônio Oliveira, pode se dizer, vamos deixar a próxima rodada, aí perdeu para fulano de tal, aí a gente demite, para não dar corda, para não dar munição ao inimigo. Não sei se a diretora do Corinthians pensa nisso. Já indo para a parte final do vídeo, a diretoria corintiana, sim, a diretoria e suas bravatas, que começa o ano falando que acabou a farra, né? Dito pelo diretor na época, o Rubão, confirmado e corroborado por Augusto Melo, dizendo sim, acabou a farra, porque agora vamos ver Flamengo e Palmeiras que vão entrar no seu lugar, porque o Corinthians agora tem o maior patrocínio do Brasil, só que não, vai contratar os melhores jogadores do Brasil, só que não, e o tempo passa, o tempo passa, o tempo voa, mas a farra não acaba. A farra proporcionada e propiciada pelos próprios corintianos, da diretoria, do time, da comissão técnica, e quem fica com o nariz de palhaço é o torcedor corintiano. Portanto, o Palmeiras, merecedoríssimo dessa vitória, né? Tornou-se uma vitória tranquila, não foi tranquila, mas tornou-se, o Palmeiras trabalhou para isso, pegou um Corinthians frágil, um Corinthians que entrou para não querer perder, mas perdeu para si próprio, para a situação e perdeu ainda mais para o Palmeiras. Então, o tabu prolonga-se por um bom tempo, né? Então, você que acompanhou o vídeo até esse momento, reitero novamente e peço a vocês que acompanhou, gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe, ative as notificações para poder nos fortalecer cada vez mais, né? Então, feliz, né, com a vitória palmeirense. O Palmeiras precisava, né, se reafirmar no campeonato, mostrar que a derrota por Fortaleza foi algo passageiro, como até o próprio Abel falou, né? Foi um acidente de percurso, espero que isso foi, e que não se repita atuações como aquela que levaram uma derrota acachapante, vergonhosa de certo ponto, até pela a não forma de jogar um futebol decente que levou a derrota. Contra o Corinthians, não. O Palmeiras estudou o adversário e matou no momento certo, com as peças devidas, com as armas devidas. Portanto, Palmeiras, parabéns para você, e Corinthians, abra o olho. Porque a farra não acabou. E nem tem prazo para poder acabar.